Olá, gente. Estamos em mais uma quarta-feira reunidos aqui em Brasília para prosseguirmos nos comentários do livro Um Modo de Entender, Uma Nova Forma de Viver, editada pelo Hamed. Hoje introduzindo o número de capítulo de número 33, denominada Passividade Dinâmica. Nesse primeiro momento, já nos dá a entender essa primeira palavra de passividade mais no sentido de inércia, de inação, e aí seguida dessa outra palavra, né, dinâmica, que dá esse sentido mesmo de fluidez, dessa dinamicidade da vida, que a princípio parecem um pouco contraditórios, mas que ao longo do capítulo a gente vai perceber que não é. A criatura não é considerada sábia somente pelo que diz ou faz, mas acima de tudo pelo que é. Então, muitas vezes, e o que realmente importa é essa intenção do nosso coração. É por que que a gente faz o que faz, mas com essa intenção do coração por detrás de todas as coisas. Então, muitas vezes a gente já conhece, muitas vezes a gente diz coisas bonitas, muitas vezes a gente já está agindo, mas será que essa de fato é a intenção do nosso coração? Nem sempre a maneira pela qual as pessoas se apresentam condiz com o seu aspecto interior, e é interessante, né? Porque nesse mundo muito material que a gente ainda vivencia, em que esses valores exteriores é, são realmente o que parece importar na sociedade, aquilo que parece estar em voga, né? Então, muito do sua parte material, do seu dinheiro, muito da sua fama, do seu status, né? Isso é o que realmente parece estar em voga hoje na sociedade. Então, consequentemente, a gente vive uma sociedade que é fruto disso e que tem como reflexo essa falta de vida interior e, consequentemente, né, essa falta de olhar o outro por dentro. Né? Essa falta de interiorização acarreta, consequentemente, essa vista do outro muito sobre o aspecto superficial. Então, eu vou escolhendo as minhas relações, as minhas amizades, né? As minhas relações ali amorosas, muito fruto desse exterior, mas e no interior? Não seria isso que realmente importa, que é observar realmente a intenção, que é observar os valores das pessoas, né? Será que é isso que a gente olha quando a gente vai construir as nossas relações? Será que ao travar contato com as pessoas a gente está muito fixado ali no exterior, ou será que a gente já é capaz de olhar para o interior das pessoas e observar o valor que tem, né? Então, muitas vezes a gente vai ver pessoas ali muito humildes no aspecto financeiro, ou mesmo no aspecto ali mais intelectual, mas se a gente observar, que alma fantástica, né? Porque exige por detrás daquela momentânea escassez ali material, às vezes de uma escassez ali de acesso ao conhecimento, mas que em nada obsta ali esse patrimônio espiritual gigantesco que cada um, né, possui dentro de si. O ato externo não tem valor por si mesmo, mas a qualidade e a intenção interna de quem a realizou. Isso é verdade que a gente tem que ir para a vida e construir as coisas, né? No mundo material, tudo bem construir materialmente, né? Tudo bem construir financeiramente, não é abandonar a vida material, mas é realmente integrar essas duas partes e ver realmente o que importa no final das contas, né? Para aquilo seja útil, para que a gente possa usufruir daquilo, mas sem que aquilo nos tire a liberdade, ou que a gente se concentre de tal modo nisso que a gente passe a ver a vida, as pessoas, as circunstâncias muito nesse aspecto superficial, muito nesse aspecto exterior. E esqueça, de fato, é, tanto em relação aos outros quanto a nós mesmos, que parece ser uma régua mesmo que a gente usa cada vez que a gente observa as pessoas e as relações muito de uma forma superficial, é porque de algum modo existe essa correspondência dentro de nós. Talvez a gente esteja sendo superficial na nossa própria vida ou nos nossos valores, a gente talvez não esteja construindo ali uma vida interior mais rica, né? O indivíduo é considerado benfeitor da humanidade quando está conscientemente integrado à divindade. Quem se une ao Pai acaba realizando as coisas através dele. Então, talvez a gente já esteja construindo ali, né, indo para a vida, realmente indo para a ação, realizando as nossas obras no mundo, mas muitas vezes num aspecto também exterior. E isso se reflete num fazer sem muito sentido.
Então, é interessante perceber que muitas vezes esse nosso fazer em excesso, quando a gente vai adentrar ali o nosso aspecto interior, talvez isso não tenha construído muitas coisas, talvez isso não tenha nos transformado em alguém melhor. E é interessante, né? Seja no aspecto de conhecimento, mas seja no aspecto de ação, de ir para a vida mesmo e construir. Muitas vezes a gente cresceu muito materialmente, cresceu às vezes muito financeiramente, mas vai observar, aos olhos da alma, a gente está imóvel, está estático na vida, está inerte, né? Está nessa passividade em excesso. Então, ali aos olhos do mundo, muito construiu, muito fez, mas realmente com as melhores intenções, realmente se transformou em alguém melhor, muito conhece, né? Mas vai adentrar ali o reino interior dessa pessoa e vai perceber, mas será que isso a transformou em uma pessoa mais tolerante? Será que isso a transformou em uma pessoa mais fraterna? Ou será que ela se excluiu? Excluiu da sociedade? Acha que é dona da verdade, então não precisa escutar os outros, a opinião dos outros não importa. Então vai perceber, será que essa pessoa realmente cresceu em conhecimento? Né? Cresceu realmente em sabedoria, com todo esse conhecimento que adquiriu, né? E muitas vezes não a transformou em alguém melhor. Então, de fato, isso é realmente um crescimento. Então, ir questionando todas essas coisas, né? E sobretudo, né? Por que que a gente faz o que faz? Qual é a intenção por trás disso? A gente realmente sobre crescer, realmente sobre se transformar na vida? Ou foi muito no aspecto exterior, que também é necessário, mas também não é a única coisa, né? É interessante porque ao fazer as coisas a partir desse centro consciencial que cada um tem dentro de nós, né? Essa divindade interior, é que a gente é capaz de perceber assim, posso então, ao adentrar o meu reino interior, transformar o mundo, agir, porque é necessário sim a ação, mas é como se eu fosse uma prolongação da mão divina, é como se as minhas obras no mundo refletissem esse divino que há em mim. E então, sim, as coisas são mais completas, assim a gente se preenche, é aquele tipo de coisa que talvez a gente não precise fazer as coisas em demasia, mas é aquilo que a gente faz nos preenche, preenche o outro, transforma o mundo, ainda que minimamente, as nossas ações muitas vezes não têm um impacto muito grande, mas o impacto que tem é positivo. O impacto que tem une, o impacto que tem harmoniza as situações, as pessoas ali ao redor, e isso é realmente aquilo que deve importar, né? Então, fazer as coisas sim, mas a partir desse reino interior bem vivo. Disse Jesus: Não creis que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim realiza suas obras. E interessante essa passagem, porque a gente vai perceber que é como se a gente tivesse mergulhado em Deus. Deus está em mim, eu estou em Deus, né? E a perceber todas essas correlações que vão existindo. Então, é como se eu tivesse mergulhado em Deus. E a partir de estar nessa minha essência divina, com essa essência divina ativada, é que posso, então, realizar as minhas obras, mas é como se Deus pudesse realizar as suas obras através de cada um de nós. E a gente tem que se perguntar, será que a gente tem sido esse canal, esse instrumento da vontade divina? Que a partir de me realizar interiormente, de me integrar interiormente, de me conectar com esse centro, né, consciencial, é que então você é capaz de, ao realizar as coisas, tudo ser um prolongamento divino, que vai unindo, né, e a gente vai deixando esse rastro bonito na vida de harmonia, né, de criação de vínculos profundos e não superficiais. O legítimo tarefeiro da luz possui em si mesmo de forma consciente o funcionamento da harmonia universal e sabe confiar na ação do poder superior, o qual realiza as suas obras. Gente, a gente vai começar a perceber que a gente é, na maior parte das vezes, não em todas, mero instrumento. E sendo um mero instrumento, é como se cada ação nossa, se cada obra nossa a gente financiasse com R$ 10 e Deus desse 10 milhões. E muito mais, talvez muito mais. E a perceber que muitas das vezes a gente só precisa mesmo de uma boa vontade, né? Ali de um mínimo de
de realmente se abrir para a vida, a fim de que as nossas ações sejam consequência disso. Então a gente vai perceber. E nessas grandes obras caritativas, né, nessas grandes obras que a gente se propõe a fazer em nome do bem comum, a gente percebe isso com muita clareza. A gente dá muito pouco, né? Seja do nosso tempo, seja dos nossos recursos financeiros mesmo, e Deus provê e provê mesmo, em abundância. É como se a gente percebesse mesmo essa harmonia, esse fluxo divino, em que ao me abrir para a vida, ao ter essa boa vontade, ao escutar qual é a vontade de Deus a meu respeito, eu realmente vou ser patrocinada pela vida, pela natureza, pela essa harmonia universal. É, e é como se a gente passasse a realizar as suas obras. Né? Então, a obra já não é mais minha, é a minha pequena parcela de contribuição, que ao contribuir ali de uma forma persistente, de uma forma constante, eu posso então entrar nesse fluxo de vida. Ele reconhece que a intuição nada tem a ver com os métodos analíticos dos indivíduos que supervalorizam o mundo intelectual, e sim como a forma de deixar escoar a sabedoria divina contida em seu íntimo. Exemplo de um bambu torna-se assim um canal sapiencial. Então, ao invés de ir para o mundo e transformar e modificar, mas sem muito isso de entender o porquê que está fazendo, né? E que é como esse indivíduo que não se sacia, né? Então, que está sempre fazendo, fazendo e mais, porque não entende o que que existe, o que que reside por trás, qual a intenção por trás daquilo que faz, né? Então, ao invés de supervalorizar, e a gente vive muito esse momento de supervalorizar o intelectual, os nossos conhecimentos, e de alguma forma querer acreditar que isso por si só vai nos fazer adentrar esse reino interior, não, é uma das asas, né? Mas, sobretudo, essa moral firme e consolidada no sentido de querer ser melhor. E essa intuição, que é como se fosse mesmo esse escoar da vida, que nos dá esses insights preciosos que a gente tem, e que muito raramente vem por meio desse conhecimento mais intelectualizado, né? Como ele fala ali, torna-se um bambu porque esvaziado de si mesmo é capaz de perceber o que que realmente existe, né? Como se a gente realmente conseguisse ver as coisas com um aspecto mais superior, com olhos de bem ver, como se diz, né? Eu estou vendo as coisas de uma forma mais completa, de uma forma mais alta, então eu posso contribuir de uma melhor maneira ali naquela situação, ali com aquelas pessoas, né? Então, esvaziar, como um bambu que ao ficar em silêncio, consegue profundamente se conectar com esse centro sapiencial que reside dentro de cada um de nós, que é essa essência divina. O sábio atua na luz de uma imensidão, de uma dimensão totalmente desconhecida pelo incipiente, compreendendo que não adianta buscar e fazer as coisas de modo desesperado e abundante. Age de modo tranquilo, sem desgastes inúteis de energia e lança-se pacificamente nesse fluxo de luz imperceptível aos olhos materiais. Então, é adentrar mesmo e ter essa visão espiritual das coisas e da vida. Como essa visão mais alta que eu passo a observar as coisas, né? Claro, no nosso grau evolutivo, que ainda é muito pequeno, mas de outro patamar. Não mais de uma forma ali muito apegada às circunstâncias, mas é tentando entender o que que isso está querendo me mostrar. Qual é o aprendizado por trás dessa situação e não muitas vezes ficar fixado mesmo nas coisas que não estão dando certo, não observar um pouco mais. Tem algo ali que eu tenho que aprender e que ao aprender isso eu consigo fluir, resolver essa situação, se não for resolver, é aceitá-la da melhor forma possível. Age de modo tranquilo, sem desgaste de energia. Quanta energia a gente perde ao negar situações, ao negar os ciclos de vida muitas vezes mais desafiadores que a gente está vivendo, né? E essa negação e essa não aceitação seriam esses processos, né, de desgaste de energia, de tentar realmente ir contra o fluxo da vida. Todo sábio percebe o momento de agir e de não agir, ou de não intervir, pois reconhece que pode ser desastroso se opor aos processos e mecanismos das leis invisíveis da vida excelsa, seja tentando os modificá-los pretensiosamente, seja desobedecendo a sua ritmicidade. Quão desastroso pode ser. E muito provavelmente cada um de nós viveu ou vivenciará momentos em que a gente vai perceber isso. Agi de forma precipitada, falei de forma precipitada e por isso acabei causando
desarmonia mesmo na vida, nessas leis invisíveis em que tudo está acontecendo como tem que ser, em que tudo é como é. Muitas vezes a gente está nessa tentativa afoita de controlar as pessoas, as situações, as circunstâncias sem perceber, estou perdendo energia, não estou entendendo o que está acontecendo, e ainda estou tentando intervir de uma forma tão desesperada que, pelo contrário, né? As coisas vão acabar muitas vezes de uma forma ainda mais desastrosa. E é interessante porque em outro livro do Hamed também, Os Prazeres da Alma, quando ele vai falar sobre a paciência, ele fala muito isso, assim, cada problema contém em si mesmo a semente da solução. Então, é ao adentrar o problema, ao realmente tentar entender o que que existe por trás daquilo, é que a gente vai encontrar essa solução. E muitas vezes ela é demorada. Muitas vezes a gente não vai poder mudar aquilo, mas o nosso papel naquele momento é aceitar, não é intervir, né? Ou então intervir, talvez um pouco ali mais na frente, mas não naquele primeiro momento, quando as coisas ainda estão agitadas, quando as pessoas ainda estão ali num momento mais ali inquieto, né, colérico, raivoso. E muitas vezes a gente está tentando intervir ali de forma pretensiosa, querendo controlar as coisas, o momento das coisas acontecerem ou não. E aí está saindo desse fluxo da vida, né? Se o indivíduo se candidata à pesca marítima utilizando uma embarcação movida a vela, terá primeiramente que aprender alguns princípios básicos de náutica e de pesca. Bom, então, se eu quero aprender sobre paciência, o que que eu vou ter que aprender? Tantas outras coisas sobre espera, sobre aceitação, sobre não controle. E assim como na pesca, né? Se eu quero aprender pesca náutica, o que que eu vou precisar aprender? Os movimentos marítimos, ali, tudo relacionado ao mar e à pesca, já que é isso que eu quero desenvolver. A vida é também um pouco sobre isso, né? Deverá adquirir conhecimentos a respeito das correntes de ar e dos oceanos, da movimentação dos ventos em determinada direção e, igualmente, da denominada corrente de deriva, que é o fluxo de ar lento em razão dos ventos fracos. Vou ter que entender quando o vento está forte, quando o vento está fraco, quando o vento está contrário à direção em que eu ando caminhando. Precisará se informar sobre o refluxo, o avazante, que é a corrente de maré que se afasta da costa em direção ao alto mar. Vou precisar aprender sobre as correntes, né, as marés baixas e altas. Vou precisar ver se o vento está favorável ou não está. E ao aprender sobre todas essas coisas, quando eu vivenciar isso, vou poder entender aqui o meu papel, né, ali muitas vezes, no momento de ventos contrários, muitas vezes o meu papel não é tentar ir muito contra isso. Tentar aceitar, vivenciar, resistir a esse momento, mas muitas vezes não tentar ir contra o fluxo dele, né, desse vento, né, tentar ir na direção contrária. Muitas vezes resistir, permanecer ali por mais tempo, resistindo aquele momento, né, reforçando a vela, mas permanecer, né, e não tentar ir contra o fluxo, gastando muitas vezes uma energia que não tem, que vai ser preciosa em outro momento. Então, são esses aprendizados da vida, né? Todos nós passamos por esses ciclos de mar alto, mar baixo, e cada um deles tem um aprendizado. Muitas vezes a gente quer ter as mesmas respostas, os mesmos aprendizados. Não. Como a vida possui esses ciclos, esses ritmos distintos, o nosso papel seria entender aqui na minha vida, eu estou nesse papel em que eu estou vivenciando uma maré mais alta ou não. Então, qual é o aprendizado aqui? E são aprendizados distintos sobre aceitação, sobre aceitar estar aquele, muitas vezes vivenciando um momento que não deseja, mas com olhos de ver o que que aquilo realmente pode nos transformar como uma oportunidade, quase como uma curiosidade de saber o que que vem no dia seguinte, o que que eu posso aprender com isso, já que isso me veio, já que isso é próprio a mim, já que isso me chegou, então tem alguma razão. Então, ao tentar entender um pouco mais, aceitar tudo isso que eu estou vivendo, como é que eu posso transpor isso? Como é que eu posso sair disso melhor? Como é que eu posso fazer uma ponte entre quem eu era e quem eu vou ser também por conta dessa situação? O pescador, que conhece como agem as leis da natureza na atmosfera e do mar, aproveita as suas movimentações ou mudanças. Nunca interfere no curso dos acontecimentos naturais, mas os acompanha, aceitando-os e integrando-se a eles. Então, quanto de energia a gente não gasta não aceitando ou tentando realmente negar deliberadamente a existência de uma situação. No mar da existência, só atingiremos plenamente o sucesso e o triunfo nas realizações existenciais, quando soubermos intervir no momento certo. Ainda não é tempo. Espera um pouco. Não fala agora.
se detém. Não seja tão impetuosa, cala. Só atingiremos plenamente o sucesso e o triunfo quando soubermos intervir no momento certo, agindo de forma espontânea e intuitiva. Aqui eu percebi, né, por observar essas situações, não com os olhos materiais, mas com olhos mais altos, aqui eu tenho que falar, aqui é melhor não. Para essa pessoa eu preciso dizer dessa forma, para essa outra pessoa a forma já é distinta, o momento também. A ação harmoniosa muitas vezes consiste em observar atentamente as correntes marítimas e atmosféricas internas e em utilizar a ação ou a inação. Então eu vou saber que eu preciso agir, aqui não, aqui eu já recuo, ou então eu permaneço onde estou. Se não recuo, eu permaneço onde estou. Então, em vez de ir para a vida nesse automatismo, com essas respostas, né? E é interessante perceber isso. Nós temos uma vivência interior gigantesca. Imagina, temos milhares e milhares de vidas ali no nosso histórico mesmo, de algo. E a gente poderia, sim, utilizar um pouco dessa nossa sapiência, né? Dessa nossa sabedoria, claro, compatível ao agroevolutivo que a gente está, que ainda é bem inicial. Mas eu pensar assim, eu já vivenciei tantas situações, já estive em tantos lugares, já vivenciei tantas coisas. Eu posso ter sim uma melhor resposta a isso aqui. Eu posso observar o meu interior e saber aqui eu vou agir. Já em outra situação, não. Vou permanecer em silêncio, calada, vou pensar melhor sobre isso, não vou responder agora dessa forma. E o que a gente vivencia nessa exterioridade, que muito ele fala, é respostas muito automáticas, né? Vou vivendo ele no automático, não penso, não deixo que, não permito me ouvir e também não ouço as pessoas. Então, nesse movimento, eu vou dando respostas dele muito prontas, muito automáticas, e a minha vida vai ser uma consequência disso também. Em vez de percorrer o caminho dominador e impositivo do ego, devemos utilizar o caminho da alma, que é a ação da onipresença divina em tudo e em todas as coisas que existem no universo. Não crês que estou no Pai e o Pai está em mim? Mergulhados, né, em Deus, que a gente precisaria ver não com os olhos exteriores, né, com esses olhos interiores de bem ver. Para exemplificar esses fluxos invisíveis, o sábio e filósofo Lao Tse baseou-se nas movimentações contínuas da natureza e escreveu: nada na terra é mais suave e complacente do que a água, porém nada é mais forte. Quando ela se defronta com uma muralha de pedra, a suavidade supera a dureza. O poder da água prevalece. Então, muitas vezes, né, a gente vai perceber mesmo essa maleabilidade da água. E, como diria lá o Té, nada na vida, né, é mais forte do que a água, mas nada também tão maleável. Então, a gente vai vendo ali, né, a água contornando os obstáculos. Ao ver realmente uma muralha de pedra, o que que ela faz? Ela não bate de frente, ela escoa pelo lado, vai contornando as coisas, as situações. Quando ela se defronta com uma muralha de pedra, a suavidade supera a dureza, o poder da água prevalece. Então não briga, não bate de frente, contorna. Aqui o meu papel é agir, não é bater de frente. Aqui o meu papel é ficar mais calado, né? Não é revidar a ofensa. Então, vai como ele a água, contornando as situações. De fato, nada é mais frágil do que a água. No entanto, nada há no mundo que tanto se adapte ao solo. Então, uma capacidade gigantesca de adaptação aos mais diversos terrenos, aos mais diversos ambientes, sejam límpidos ou não, né? Está ali, se adaptando a qualquer solo e da melhor forma possível. E nada há mais forte do que a água para derrotar a mais rígida barreira. Ela é incomparável, invencível. Então, observa, né, o potencial dessa alma que, ao adentrar mesmo esse reino interior, esse centro da consciência, ao observar a vida e ao agir a partir disso, percebe, aqui eu não preciso bater de frente, eu contorno. Sou maleável. Então, não tenho essa dureza interior que me faz ter embates e gastos desnecessários de energia com as pessoas, com as situações, seja não aceitando, seja negando, ou mesmo querendo criar entraves desnecessários, num gasto de energia que não vai nos modificar, não modifica o outro, não modifica as situações, só piora tudo. A água utiliza a passividade dinâmica. Desliza obedecendo ao curso natural
da nascente a foz, contorna obstáculos, evita confrontos, não gastando de forma inútil as suas energias. No entanto, apesar de frágil e maleável, às vezes é muito forte e resistente. Olha só a imensidão do mar, né? E como tudo caminha, né? Todas as águas se encaminham para essa imensidão, para chegar nesse remanso bonito e imenso. E que para isso vai precisar contornar obstáculos, né? Como ele diz ali, evita confrontos, não fica gastando energia em lugares que percebe, aqui eu não vou ser entendido, então não preciso ter embates, não preciso criar desavenças, vou contornando, né? Como essa água que sabe que perseverante e constante há de chegar nesse mar imenso, nesse mar aberto, né? Onde outras, tantas outras águas a esperam. Então, que a gente possa fazer um pouco mais disso, contornando as coisas, não criando entraves. Então, é interessante perceber, né, como ao longo da nossa vida a gente tem esse curso para onde a gente deve seguir. E muitas vezes a gente está parado em determinada situação, em determinada pedra ali do caminho, porque quer o quê? Bater de frente, não quer contornar. Né? Quando o nosso papel seria um pouco mais de sair desse ego, né, desse eu mesmo que tenta muitas vezes nos dominar, que é a nossa personalidade, e pensar assim, não, o meu papel aqui é escoar, meu papel é seguir o fluxo das coisas, o fluxo da vida, e para isso eu preciso contornar esse obstáculo, não bater de frente, não ser pedra contra pedra, né? Mas numa pedra eu me movo, contorno aquilo e sigo adiante. Muitas vezes a gente está fixado em uma situação, em uma pessoa específica, em alguma circunstância menos feliz, e não soube ali seguir o curso natural das águas para esse remanso bonito lá na frente. Aquele que tem o hábito da reflexão e se coloca num profundo silêncio interior sabe encontrar o fluxo divino. Quer dizer, o momento de agir e de não agir. Tem habilidade suficiente para reconhecer a hora certa de lançar ou não, de se lançar ou não nas ocorrências diárias. Então, o papel é reino interior, essa vida interior, essa reflexão, esses momentos em que a gente olha dentro da nossa alma, percebe mesmo, e aqui? E aqui, será qual é o meu papel nessa situação? A passividade dinâmica é uma forma de reestabelecer a harmonia com o poder oculto que organiza e movimenta todo o reino, interno e externo, uma maneira de transcender os padrões sociais e intelectuais pré-estabelecidos pelo egoísmo pretensioso, que constantemente viola a ordem natural que rege o micro e o macrocosmos. Olha que interessante dessa heresia da separatividade, em que eu me entendo completamente à par, né, dos outros, em que e nessa sociedade que é fruto desse ser que se considera muitas vezes superior, muitas vezes distinto dos demais, muitas vezes ali querendo que os seus valores prevaleçam, que as suas vontades, os seus desejos prevaleçam nesse egoísmo, né, desse ser, e consequentemente gera uma sociedade que é a soma desses indivíduos que pensam muito em si e que consequentemente desarmonizam um pouco a vida e esse fluxo da vida, né? Então, é interessante perceber isso, né? Restabelecer a harmonia com o poder oculto que organiza. Então, meu papel nessa passividade dinâmica seria: eu vou agir sim, né? Aliás, eu vou nessa passividade dinâmica como a água, né? Eu vou agir sim contornando as coisas, percebendo onde está a harmonia das coisas, onde é que eu ajo, onde eu não ajo. Não devemos nos opor propositadamente às energias à nossa volta, mas fluir com elas, pois é na suavidade e na flexibilidade do rodear das águas, na passividade dinâmica, que venceremos a dureza das pedras da existência humana. Olha que bonito, né? E quantas vezes a gente constantemente viola essa ordem natural das coisas, né? Querendo que a nossa forma prevaleça, o nosso momento seja o correto, né? Quantas vezes a gente não está violando mesmo essas leis universais e harmoniosas e ocultas que vigem? Não devemos nos opor propositadamente às energias, mas fluir com elas. Olha que interessante a chave de hoje, né? Suavidade e flexibilidade. Então, de forma suave, muito flexível, muito tolerante, eu não brigo com as situações, com as coisas, com os problemas, mas eu contorno. Aqui é momento de agir. Aqui não, aqui é só momento de passar.
Aqui o meu silêncio vai ser mais transformador, aqui o meu silêncio vai harmonizar mais as coisas, aqui a minha ação vai sim produzir essa unicidade, essa harmonia ao todo, e aí percebendo cada vez mais isso, suavidade e flexibilidade como essas águas, essa facilidade dinâmica de entender. Eu vou fluir com a vida. Gente, então, é o nosso recado de hoje, muito bonito, que a gente seja como essa água mesmo, essa passividade dinâmica, que não significa inação, pelo contrário, flui, segue, persiste, caminha, deságua até o mar e vai contornando os obstáculos, não bate de frente, não, vai seguindo. Que a gente possa ser mesmo como essas águas que haverão de abundantemente contornar todas essas pedras que nos chegam pela vida, seja em forma de pessoas, circunstâncias, e siga adiante construindo, deixando um rastro bonito. Então, uma boa quarta-feira para todo mundo e muito obrigada pela escuta. Um beijo no coração de cada um de vocês. Viu? Até